Café com Política. Bruno, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aí do CBN Campinas. Tudo jóia? Tudo certo, Bruno, acompanhando aí essa informação em relação à cobrança sindical e os servidores que não precisam contribuir, que precisam sair dos seus postos de trabalho para ir lá para justificar dessa forma presencial. Durante a semana toda a gente acompanhou isso aqui e essa falta de clareza, de transparência nas informações. Que baita confusão, né, Sandra? Colocando aí o serviço público, inclusive, sob o risco de você não cumprir direitinho as atividades do dia, prejudicar até mesmo diretamente o atendimento da população. E eu acho que uma outra coisa que é mais absurda ainda, né, Sandra? A gente não tem recurso tecnológico para resolver isso, né? É o que todo mundo questiona. Tem uma validação de assinatura digital, algo, enfim, é impressionante, né? Tem certas coisas que a gente vê, assim, em pleno século XXI, que parece, sei lá, eu tô no início do século XX ainda, né? Então eu me pergunto onde foi que falhou, né? E quem falhou tem que ser responsabilizado por isso também, né? Então falhou da comunicação da prefeitura, falhou em Outro Horizonte, falhou no diálogo do sindicato. Onde foi o erro especificamente? Apontar também os culpados e dizer, olha, isso aqui não pode acontecer nunca mais, porque olha a confusão que foi montada, né? E coloca em risco, inclusive, até a compreensão das pessoas sobre as consequências ou não, se vai descontar, se não vai, como é que vai ficar. Então, algo que poderia ter sido resolvido de maneira infinitamente mais fácil. E detalhe, né, Sandra, utilizando os recursos tecnológicos que estão aí para isso, né? E Bruno, fim da semana na política vai amenizando já os assuntos. Me chamou a atenção aqui, até compartilhei com o Bruno, que hoje tem uma reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte na Câmara para, enfim, votar, analisar pareceres de 12 projetos de lei. E aí achei que tinham projetos, assim, né, que poderiam chamar muita atenção. Fiquei surpresa, viu, Bruno? A maioria aqui de denominações de praça, de rua, né, dando nome e indicando um dia para o síndico do município, outro dia para a educação legislativa. Te surpreende ou não, Bruno? Só a mim mesmo? Não, me surpreende inclusive alguns temas, né? Eu fico até me questionando assim, mas por que entrou no debate da Comissão de Educação, né? Alguns dos assuntos, principalmente esses que envolvem, né, a questão, por exemplo, né, de denominação de alguns dias, inclusão de calendário oficial, o dia do síndico, por exemplo, né? Então, assim, por que está o dia do síndico, afinal de contas, no debate da discussão da Comissão de Educação, né? Ainda se tivesse na comissão, na Comissão de Constituição, enfim, aquela que lida com a dimensão da redação, ok, porque todos os projetos têm que passar por lá. Me chama a atenção estar nessa outra comissão. Agora, vamos tentar, como diz na expressão popular, né, Sandra, dos limões aí, tentar fazer uma limonada, né? Eu acho que tem uma proposta que é interessante, que se trata de uma celebração de data, mas é algo que eu acho que poderia ter uma outra dimensão, né? Que seria aí no dia 15 de maio, né? Comemorado o Dia Nacional da Educação Legislativa, né? E aí o projeto ainda fala, né? Que a Luiz Rossini fala sobre a primeira escola do Legislativo, lá de Minas Gerais, depois outras que vieram tomando corpo e movimento, né? Quero inclusive aproveitar aqui para deixar um abraço também para o Roberto Lamari, hoje presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, que vira e mexe nos ouve também, viu, Sandra? Já mandou aqui sinalizações também. Acompanho vocês, às vezes estou em Campinas, região, também estou acompanhando vocês. Bom. Porque eu acho que assim, o tema em si da educação legislativa, ele é um tema extremamente importante, viu, Sandra? Por quê? Porque na realidade os parlamentos dos anos 90 para cá vieram entendendo cada vez mais que se eles quiserem diminuir a distância da sociedade em relação ao legislativo, que cá entre nós já é significativa, né? Porque as pessoas, via de regra, procuram o legislativo para quê? Elas procuram o legislativo para pedir demandas pessoais, questões particulares, às vezes para fazer um currículo, para tentar ver se consegue agilizar algo numa fila da saúde. Então, assim, não há uma cultura tão forte ainda no Brasil, né, de você ter as pessoas sistematicamente indo ao legislativo em prol de causas coletivas. Não que elas não existam, não que não tenham grupos organizados, sociedade civil que faça essa pressão, porque existe, felizmente estamos dentro de um contexto democrático. Mas ainda, até os dias de hoje, a relação dos cidadãos com o legislativo é uma relação ainda muito nesse sentido de pedidos particulares, pessoais. Então eu penso assim, parte dos vereadores, né, parte da classe política brasileira como um todo, quando foi entendendo que o legislativo tem que cumprir essa missão extremamente importante de aproximar as pessoas e explicar também o que se faz ali dentro, ou seja, de algum modo tentar demonstrar o seu valor,
faz isso através do quê? Faz isso hoje principalmente através das chamadas escolas do parlamento, escolas do legislativo, algo nesse sentido. Porque se a gente quer qualificar o processo político, inclusive a discussão nas comissões, inclusive a instrução legislativa, inclusive a qualidade para se debater orçamento, questões que são até mais técnicas, você tem que ter um legislativo qualificado. E parte dessa qualificação passa pelas escolas. Mas, além disso, você precisa ter um legislativo qualificado, mas os cidadãos também se aproximando do parlamento com mais qualidade, né, Sandra? Então, acho que é nesse sentido que as escolas devem, e se não fazem, deveriam, cada vez mais estar atentas a se conectar com as pessoas, aproximando elas desse universo, né? Acho que esse é um ponto. Se ficar só numa data comemorativa, não vai gerar absolutamente nada, mas se aproveitar a partir disso para se promover um debate, porque o projeto está na comissão, ainda vai para plenário depois para ser discutido, e a partir disso começar a se pensar essa qualificação, aí a gente vai ter algum ganho mais significativo. Boa observação, Bruno Silva, cientista político, sempre com a gente nesse Café com Política do CBN Campinas. Desejando, é claro, um ótimo fim de semana para você e de boas novas na próxima semana. Muito obrigado, hein, Sandra? Para você também, um excelente final de semana, né? Um bom final de semana também, claro. Segundo ano estaremos aí de volta. E para todos os nossos queridos ouvintes aí, um bom descanso, bom trabalho, né? Tá acompanhando a gente no carro, em casa, aproveite aí da melhor maneira possível. Siga ligadinho. E segunda, a gente toma mais um café. Um abraço. Até lá.